Começando um podcast Medical Sun, que eu já vou chamar de Medical Science. Uau. Porque o homem que está aqui, ele é ciência pura, ele respira ciência. Ele tem um currículo tão invejável e tão extenso que eu vou deixar que ele faça a sua própria apresentação, porque eu nem sei se o meu currículo, ele permite isso, viu? Isso, Ramon Navarrete, tudo bem? Tudo bem com vocês? Pronunciei certo? Ramon Navarrete. Mas tá tudo bem. Ramon Navarrete, gente. Meu nome é Ramon. Eu sou dentista, técnico em enfermagem, sou necropsista, auxiliar de necrópsia policial junto à Polícia Científica de São Paulo, sou anatomista, amo dar aula de anatomia, amo estudar e pesquisar, entender cada vez mais sobre as ciências e a interação com o corpo humano, que afinal de contas é a maneira que a gente interage com o nosso público em geral. Entendeu, parceira? Super. Como é que vai ser esse podcast aqui? Você estudou antes de sair de casa? Eu li um pouquinho antes. Ah, que bom. Então você vai me ajudar. Doutora Natália Previato está aqui com a gente nesse podcast maravilhoso. Vamos começar por onde, o início disso tudo. Como é que você decidiu ser anatomista? Escolhi uma das coisas, vai. Bom, é até curioso, né? Porque quando eu era mais novo, eu achava que eu ia para a área de pesquisa, na área de física e química, ou então ia seguir a carreira do meu pai na advocacia, mas eu sempre era muito curioso, eu era aquela criança que desmontava as coisas para ver como é que funcionava. E eu sempre tive muita curiosidade pela saúde humana, pela biologia. Então, quando eu estava ali no indo para o ensino médio, né, finalizando o ensino fundamental, vou fazer ensino técnico, né? Vamos ver o que dá para fazer. Eu acabei passando em alguns colégios técnicos e decidi pela enfermagem assim no susto. Fui fazer técnico em enfermagem para ver o que era, para ver do que se tratava. E só depois fez sentido, porque da escolha, que sempre antes eu atuei com ONG, com projeto social, sempre cuidando das pessoas, sempre cuidando dos animais. E daí, quando eu comecei ali a desenvolver a parte prática da enfermagem, no seu nível técnico, eu comecei a me sentir cada vez mais em casa, mais à vontade, mais dentro de mim e fazendo sentido tudo aquilo que eu queria e projetava para as pessoas e para o mundo. E eu concluí aí o ensino técnico em enfermagem e falei, vou continuar na área da saúde. Tenho oportunidade em outras áreas, mas vou para a área da saúde. Os professores falavam, nossa, você tem que fazer medicina, você tem que fazer medicina. E eu falei, isso entrou na minha cabeça, eu achava que eu queria medicina. Até que uma pessoa me convenceu a dar uma chance para o odonto. E daí eu fui lá, prestei o vestibular, passei e falei, eu vou dar uma chance. Se eu não gostar, eu saio e vou fazer outra coisa. E tá tudo bem. E eu cheguei na odonto, comecei a me apaixonar no primeiro semestre, já tendo aula aí de saúde social, de um monte de coisa, interagindo com o público, entendendo um pouco do sistema público de saúde, aprendendo histologia, biologia, anatomia, tudo aquilo que eu gosto, fundamentando a ciência, e eu decidi continuar na odonto. E já no primeiro ano entrei em iniciação científica, comecei a pesquisar, segundo ano continuei em iniciação científica, monitoria, fundando liga acadêmica, e assim eu mais fazia atividade extracurricular do que tinha horas aula mesmo. E fui até o final da faculdade assim. Mas logo no começo da faculdade, um amigo falou, olha, tem um concurso aberto, será que você não se interessa? Você já fez enfermagem, você já tem experiência na área da saúde, lidando com pessoas, um concurso aí para a área de necrópsia na ML. Eu falei, curioso, vamos ver do que se trata. Fui lá, fiz a prova, até que um belo dia me chamaram. Olha, passou, está sendo convocado, apresentação de documentos, toma posse de cargo público. Falei, nossa, que chique, né? Policial. Daí eu cheguei para trabalhar no ML já durante a faculdade, foi o que me ajudou a seguir até o final da faculdade e levando em paralelo pesquisa, ensino, comecei a dar aula logo na sequência, então do meio para o final da faculdade eu estava fazendo odonto na USP, fazendo uma série de atividades extracurriculares, trabalhando no ML, inclusive em associação com alguns projetos de pesquisa e comecei a dar aula, principalmente na área de anatomia. Foi por indicação. E ali, nas aulas de anatomia, o maior público era de estética. Daí eu comecei a estudar um pouquinho. Falei, nossa, eles me perguntam tanta coisa que eu não sei responder. Então, vamos ver, né? Comecei a escutar uma aula aqui, uma conversa ali, pegar um podcast, estudar um pouquinho. Entrei na pós-graduação e fiz harmonização facial. E falei, agora eu tô pronto. Mas aí eu já tinha um tempinho aí dando aula para o pessoal sempre dentro de um conhecimento limitado, mas eu achava que precisava de mais, o pessoal precisa de um respaldo, o paciente merece maior qualidade e para isso o aluno tem que ser mais bem treinado. E para isso eu sempre fui estudando, agregando em paralelo, sendo chamado para participar como auxiliar ou monitor em vários cursos e fui agregando um pouquinho de cada coisa até que eu decidi me estabelecer e ficar nisso aí. Então hoje eu continuo na odontologia, continuo na harmonização facial, dou aulas na área de estética,
continuo fazendo a parte pericial, né? Mas a anatomia voltada para os cursos de estética, os cursos de cirurgia, me encanta. Eu amo pesquisar para entender o que a gente faz, por quê e para que a gente faz. No final de contas, quem ganha com isso é o nosso paciente que está lá na ponta. Então eu achava que eu tinha a possibilidade de desempenhar um cuidado com as pessoas ali na linha de frente. Então quando eu fiz enfermagem, eu até pensei, será que eu vou fazer enfermagem ou vou fazer medicina? O médico tem uma distância tão grande em relação ao paciente, você pega o enfermeiro, está sempre acompanhando, está sempre próximo, entende das necessidades, entende ali da demanda, entende da parte mais humana do paciente. Daí, ao longo do tempo, eu aprendi que eu posso multiplicar ao invés de fazer individualmente. Então, ensinando aos alunos não só a parte técnica, mas a abordagem, atender a expectativa, também respeitar a expectativa e as necessidades e as restrições de cada paciente, eu entendi que eu podia fazer isso de uma maneira otimizada. E otimizar é sempre bom. E ele fez tanta coisa ao mesmo tempo, inclusive conseguiu resumir tudo isso em pouco tempo, e tem dia que eu acordo e não consigo escovar o dente e olhar o celular que tá tocando. Então eu me senti meio mal aqui nesse podcast. Não, mas todo mundo é assim, é que ao longo do dia a gente busca o que nos motiva. Todo mundo acorda meio desanimado, cansado, fala, nossa, eu queria... Até tem uma piadinha, fala, nossa, eu não queria ir pra aula hoje. Ah, eu sou professor, eu preciso ir. Mas tem dia que a gente acorda mesmo desanimado, até lembrar das coisas que motivam a gente. Daí dá aquele gás, o pessoal chega, me vê na aula, eu chego lá, tomo 2 litros de café, e o pessoal fala, nossa, você tá meio desanimado. Daí daqui a pouco começou a aula, eu falei, nossa, você tomou alguma coisa? Eu falei, não. A energia, né? Olhar no olho e ver que estão entendendo, ver que estão interagindo, ver que tá tudo bem, isso traz uma energia que não tem explicação. Então, quando eu tô desanimado, aí sim eu quero ir pra aula. Porque é aquilo que vai me deixar no gás para poder seguir o resto da semana com qualidade. Uau! Uau! Nath, alguma pergunta? Aproveite essa oportunidade. Eu quero saber se ele tem 99 anos, porque toda essa experiência, meu Deus. É o Benjamin Button, eu tenho certeza que ele começou velhinho e agora ele tá Não, agora eu tô começando jovem. A pisar no freio, mas nesse período aí, de final de faculdade, tocando projetos sociais em paralelo, era voluntário em programa de intercâmbio. Olha, e ainda trabalhava em 2 empregos e dava aula. E eu quase não dormia e comecei a ficar com ansiedade, qualidade de saúde cada vez caindo mais. Eu desconfiava um pouco que você ia começar a ficar com ansiedade. Passou pela minha cabeça por um momento. Mas daí direcionando um pouco, se posicionando, também saindo dos meios que trazem condições ruins de trabalho, a gente consegue melhorar a nossa autoestima, inclusive, né? Saindo de um lugar que não estava legal. Daí comecei a trabalhar em outros lugares, até esporadicamente dando aula em outros cursos. Daí eu comecei a sentir que não precisava me sentir mal por nada daquilo. Eu só estava no lugar errado. Ou então estava no momento errado. Ou com as pessoas erradas. As pessoas erradas. Daí cuidando um pouquinho da saúde, voltando a fazer um pouquinho de atividade física, minha saúde melhorou, minha autoestima melhorou. Daí eu fiquei no gás para estudar mais, para entender que a demanda na harmonização, na estética, vem mudando, acompanhando a ciência. Então, quanto mais a gente tem desenvolvimento tecnológico na produção de ativos, mais das tecnologias, a gente está num salto gigante. Então, todo ano tem muita inovação tecnológica. É veloz. A gente se preocupava há pouco tempo atrás com a tecnologia do celular, do WhatsApp, o computador, drone. E a gente esquece que a gente tem aqui na palma da mão a possibilidade de trabalhar com as tecnologias diretamente com o paciente. E se a gente não acompanhar a velocidade de evolução, a gente não entrega o que tem de melhor. E para a gente entregar o que a gente tem de melhor, é bom a gente startar um nível de consciência novo do profissional, de que ele precisa entender um pouco além da superfície, né? Porque conforme a evolução das tecnologias, existe também uma evolução de nível de consciência. E se você puder falar um pouquinho para a gente, vamos pegar um exemplo de uma tecnologia, vamos pegar o ultrassom microfocado, tá? Quando a gente trabalha o ultrassom microfocado, o que você orienta o profissional a ter como base de raciocínio científico? Base para ele montar o raciocínio científico de parametrização, de disparos, de direção dessa tecnologia, para que ele consiga trabalhar o que ele almeja. Se ele quer trabalhar ancoragem, né, fazer uma reestruturação de pele e trabalhar a gordura também. O primeiro passo é sempre o entendimento, né? Sempre o conhecimento anatômico e fazer um bom diagnóstico.
né? A anamnese é importante, extremamente importante, se você tem um bom diagnóstico do que você pretende fazer, mas não entende de patologia de pele, realmente está atuando ali numa região acometida em que não pode ser estimulada, não fez uma boa anamnese, não sabe se o paciente tem doença autoimune ou se de repente tem uma tendência pelo histórico e nunca teve uma orientação, a gente chega, faz uma hiperestimulação, acaba causando dano ao invés de benefício. Então, sempre a consciência é: entenda seu público, entenda seu paciente. Tenha carinho pelo seu paciente, faça uma boa anamnese, faça um bom diagnóstico, use seus dedos, faça uma boa anatomia palpatória no seu diagnóstico, entenda da espessura, entenda da camada, entenda da densidade. Aí sim a gente começa a falar de parâmetro de programação dos aparelhos, de ponteiras e assim por diante, mas entendendo o que tem ali por baixo e por que está assim. A gente entende às vezes que não está muito de acordo com o que o paciente relata no seu histórico. E a gente vai puxando, conduzindo a conversa até que eles contam: eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas você aqui tem um pouquinho diferente daqui. Não, quando eu era criança eu sofri um acidente e assim por diante. Então a gente começa a entender melhor. Então, para ter um bom planejamento, para poder saber começar a brincar, a gente tem que entender do paciente. Se a gente não entender do que se passa ali, a gente não pode nem chegar perto. Porque a gente promove um dano quando pretende um benefício. A base, né, de toda a tecnologia é sempre a anatomia, então eu quero até te parabenizar, porque é uma pauta que o profissional às vezes quer trabalhar com alta tecnologia, mas tem que ter o básico, tem que ter esse conhecimento. Inclusive, nós sabemos que você é um grande professor e trabalha com cadáver fresco. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para nós também. Nossa, eu trabalho com os cadáveres frescos de verdade, né, na parte pericial, na parte policial, fazendo diagnóstico de causa-mortes, aí junto à equipe do ML. E daí na parte didática, fora os cursos de medicina legal, a gente trabalha com cadáver fresh frozen, um pouquinho assim diferente. É o cadáver fresco congelado, né? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar com cadáveres que trazem para a gente uma qualidade de pele muito fidedigna para que a gente possa estudar com os nossos alunos, conduzir os estudos, conduzir pesquisa, inclusive tentar trazer um entendimento maior do aluno do que ele está fazendo e por quê. Muitos professores sabem que o que estão fazendo funciona, mas também gostam de fazer curso para entender o porquê está funcionando. Então, quando a gente fala de diagnóstico, fala de avaliação e saber escolher das tecnologias, a gente precisa estudar anatomia com os cadáveres também. Na faculdade a gente tem cadáver de formol, de glicerina, boneco, software, não traz aquela realidade, não é tão fidedigno. Quando a gente vai trabalhar principalmente com tecnologias, porque injetáveis a gente tem aí seus parâmetros, tem os estudos in vitro. Com tecnologias a gente precisa entender o que está acontecendo em cada tecido, se pode, se não pode, e para isso aí começar a estudar um pouquinho de física, interação físico-química, da interação também histológica, para a gente poder programar e fazer inclusive os parâmetros para as novas tecnologias, né? A gente precisa de muito estudo para saber o que ensinar. Inclusive, isso pode virar um artigo, né? Eu já vou fazer esse convite aqui. Cuidado, cuidado. Ela não pode ver nenhuma mente brilhante que ela faz. Olá, vamos fazer um artigo. Olha que eu adoro, né? Eu sou ruim de escrever, mas eu sou ótimo de falar e de entender das coisas. Pronto, deixa aquela estrutura aí, isso vai ser uma dupla de milhões. Vai transcrevendo ali, psicografando. E o que eu peguei de insight, que é muito legal, e que eu acho que é também uma das coisas que interfere muito no número de intercorrências que aparece falando de ultrassom micro e macro focado, é a posição em que você avalia o paciente. Então as pessoas normalmente deitam o paciente na maca e fazem essa avaliação, até a palpação fazem com ele só deitado. E esquecem, né, que o nosso corpo, ele tem a nossa genética, mas ele também se adapta à nossa epigenética. E quando a gente fala de epigenética, que é a forma como o nosso corpo se adapta para a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo, se manter sempre, por muito tempo, numa mesma posição e tudo mais, a gente precisa entender que essa avaliação precisa ser nesses mesmos direcionamentos com o que são os nossos hábitos de vida, né? Com os momentos em que a gente fica na mesma posição por muito tempo. Então não é só deitado, é deitado, em pé, sentado, e eu acho que também pode ser olhando para o celular essa avaliação, né? Porque é a posição que eles mais ficam o tempo todo, que nós mais ficamos o tempo todo. Acho que quando a gente começa a avaliar dessa forma, a gente começa a entender todos os pontos de ancoragem que estão ali se desfazendo, e aí a gente consegue
ter um resultado, performar muito melhor. Falei... Não, com certeza. Inclusive, dependendo do horário do dia, como que está a saúde do paciente nesses dias, de manhã todo mundo está inchado. A drenagem facial-cervical ela é prejudicada dependendo da postura. Então, quando a gente fica muito tempo deitado, os parâmetros de pele vão mudar nas primeiras horas do dia. Essa pessoa foi para academia? Não foi? Mas geralmente ela vai. O que ela fez hoje antes da consulta? Como ela estava? Como ela esteve esses últimos dias? Estava doente? Não estava? Está com retenção de líquido? Não está? Então a nossa avaliação é sempre multifatorial, inclusive na questão da postura. Inclinado, deitado, de lado. A palpação é necessária. Inclinado, deitado, sentado, em pé. Como ele dorme, né? Qual que posição você dorme? Que posição você dorme? Eu, por exemplo, durmo com a mão no rosto. É uma baita compressão unilateral. Eu sempre durmo do mesmo lado. É importante a gente entender isso também, que a densidade e a retenção dos tecidos ela é adaptável. Né? Então, às vezes, um hábito que o paciente tem, às vezes uma mudança de hábito talvez possa contribuir. E aí, o diagnóstico é extremamente interessante dessa maneira multifatorial, porque afinal de contas a gente não é a mesma coisa o tempo inteiro, todo dia. Exato. E aí, trabalhar com ultrassom macrofocado agora, o que a gente faz de insight para a linha de entendimento de como gerar uma padronização interessante para aquele paciente, não uma padronização para todos os pacientes, mas para entender qual que vai ser a base dessa construção de procedimento nele? Para o macrofocado é muito importante entender o quadrante de atuação, mesmo no rosto e pescoço, é onde a gente tem uma grande variação de parâmetros que estão vizinhos uns dos outros, né? Então, para grandes extensões como abdômen, coxa, braço, costas, a gente tem aí uma padronização um pouco mais facilitada. Então, o entendimento de onde a gente está trabalhando, a gente consegue fazer a padronização um pouquinho mais efetiva. Então, quando a gente vai falar de cabeça e pescoço, uma padronização para a testa, uma padronização para as bochechas, uma padronização para o pescoço e talvez colo, depende do diagnóstico. Padronizar demais para regiões próximas, porém diferentes, aí fica um pouquinho mais preocupante, mas o uso do ultrassom macrofocado é fenomenal e dá para trabalhar com bastante segurança, fazendo varredura, fazendo uma série de protocolos aí, quando a gente entende só o que a gente está fazendo. Entendendo o que está fazendo, está tudo bem. Padronizar para cada um. Então, padronizar de maneira individual para o paciente. A padronização é sempre individual. Perfeito. E aí, Nath? Eu acho interessante que também a gente pontue a diversidade anatômica, porque as pessoas acham que é só saber da anatomia. E se todo mundo tivesse o nervo marginal da mandíbula, por exemplo, no mesmo lugar, nós não teríamos intercorrência. Então, eu quero que você frise essa pauta pra gente, quanto é importante, além da anatomia, que as pessoas também entendam que existe essa diversidade, né? Nós temos a questão genética, epigenética, nós temos o fenótipo, né? E essa variação anatômica, ela é muito presente. Então, quando a gente estuda parâmetros anatômicos, eles são baseados em prevalência, mas muitas vezes nós temos aí, qual é a posição da artéria facial? O que a gente estuda está próximo de 40% dos casos. Isso é o que todo mundo tira como parâmetro, o nervo marginal da mandíbula. Que profundidade está? Se a pessoa engordou ou não, inclusive ele vai estar diferente. Se a pessoa teve uma ptose facial, alguns nervos podem estar reposicionados. A gente tem, inclusive, pós-trauma, pós-cirurgia bucomaxilofacial, ortognática, por exemplo. A gente tem aí variações de parâmetro para a mesma pessoa, antes e depois de algum procedimento cirúrgico, ou antes e depois de um trauma, ou até mesmo em fases diferentes da vida. Mas quando a gente analisa minimamente o rosto das pessoas, o pescoço, o braço, perna, a gente entende o processo de envelhecimento. No processo de envelhecimento nós temos a remodelação óssea, temos a remodelação adiposa, nós temos aí uma ptose que vai nos trazer um parâmetro um pouquinho mais alterado, um diagnóstico um pouquinho mais complexo ali, mas justamente essa parte do diagnóstico, saber o que fazer com cada um varia bastante, mesmo porque hoje em dia nosso público que nos procura deve ter começado algum tempinho atrás com outros procedimentos que vão artificialmente mudar os parâmetros. Então a gente tem uma região ali que está muito estimulada, tem uma região que está cheio de ácido hialurônico, né? Nós temos aí atuação em SMAS, por exemplo, mas esse SMAS está ancorado através das fibrilas aí na face muscular, mas será que esses músculos tiveram atuação, tiveram aí a modulação com a neurotoxina? Então essas coisas mudam muito a nossa avaliação de acordo com o público, além da individualidade da anatomia, as variações anatômicas, mas também o que essa pessoa tem de intervenções anteriores
e o que ela pretende também, para a gente saber modular para que tenha um bom aproveitamento. Mas pacientes que não querem dizer que tem procedimento X ou Y, acontece muito porque eles sabem que são rejeitados em alguns procedimentos por alguns profissionais que são éticos e bastante responsáveis, então eles já vêm prontos para mentir. E por isso a gente precisa entender o suficiente daquilo que a gente não faz para saber diagnosticar, para indicar o que a gente faz. E aí ele pegar o paciente no pulo, ou às vezes o paciente nem sabe. Quantas senhorinhas eu já vi que ela não lembra que o que ela fez é PMMA, porque em outros tempos ela fala, eu fiz preenchimento com ácido hialurônico no começo dos anos 90. Eu falei, então provavelmente foi PMMA, vamos fazer uma avaliação, vamos usar ultrassom para saber como é que tá. Então os parâmetros mudam de maneira muito rápida, não só com o envelhecimento, mas também com os outros procedimentos associados. Perfeito. Arrasou. Gente, isso aqui é uma aula que eu não sei se você teria na sua vida seguindo o rumo sem assistir o podcast Medical Sun, ok? Posso mudar a nossa tecnologia? Porque eu falei que eu ia falar só de uma, mas está muito interessante. Eu vou pegar e puxar para mais uma tecnologia. Endolaser. É uma febre, tá? Sim. Super em alta. Tem mostrado excelentes resultados. Você chegou a fazer algum estudo sobre isso? Eu participei de estudos com algumas equipes usando aparelhos que têm Anvisa, outros aparelhos que estão procurando, estão em processo, inclusive estudando a viabilidade de pedir entrar com processo. Primeiro fazendo todos os estudos para ver quando tiver tudo em ordem, né, fazer o pedido, porque não precisa fazer uma adaptação posterior. Então eu conduzi com algumas equipes uns processos, uns estudos, análises tanto em cadáver fresh frozen quanto em pacientes. A gente fez alguns comparativos, participei, e que a gente entenda o que quer fazer e para que quer fazer. Os estudos com cadáver, com laser, tem alguma limitação em relação à temperatura, não tem reação vital, então vai ter o edema, o próprio paciente está ali na temperatura de 36 graus, o cadáver precisa adequar a temperatura da região de pele para que a gente possa conduzir o estudo. In vitro é diferente do cadáver, e no paciente a gente não vai ficar fazendo um monte de procedimento e colher biópsia, nem o comitê de ética aprovaria, mas sim, tem ótimos resultados usando laser, sabendo o que está fazendo, mas precisa estudar, precisa entender de física, precisa entender de biologia. Não é só entender da técnica, não é assistir vídeo no YouTube e saber passar uma fibra. Se a gente não entende da interação com o tecido, a gente não sabe nem para que a gente está fazendo aquilo. Pega o aparelho emprestado da amiguinha. Você não sabe o que está fazendo. Pode trazer muito problema. E é isso que a gente tem encontrado muita reclamação, muita adversidade na opinião e na indicação por causa das intercorrências, do mau uso de uma boa tecnologia. Então, saber indicar, saber o porquê que você está usando, entender o processo que aquele equipamento vai desencadear naquele tecido, qual a reação histobiológica, fisiológica daquela região anatômica para aqueles parâmetros é extremamente importante. É muito importante entender, porque o pessoal divide muito, separa. Não, histologicamente uma coisa, farmacologicamente é outra, fisiologicamente não sei o quê, mas física, não, isso aí eu não quero estudar. Matemática, não, isso eu não quero estudar. Para a gente poder usar. É equipamento que vale a pena investimento, mas se vale a pena o investimento, vale a pena você investir seu tempo para entender o que você está fazendo, para que você está fazendo isso. Então o laser eu adoro, eu amo laser, mas eu tenho algumas ressalvas de pessoas que não sabem usar e vão usar a rodo porque não querem fazer uma boa indicação, elas querem usar para fazer valer a pena o investimento, elas querem fazer render, querem ter a recuperação financeira. E esquecem do servir, né? Que elas estão atendendo um ser humano. A pessoa que foca no dinheiro esquece da pessoa, esquece da humanização do atendimento, da individualidade, o carinho que você tem que ter pela integridade do seu paciente. Então acabam até manchando a imagem dessa tecnologia tão boa, manchando a imagem indiretamente de profissionais que fazem uma boa utilização das tecnologias, e a gente sai prejudicado, precisa conduzir novos estudos para mostrar para os pacientes que fazendo bem feito, inclusive a gente sabe fazer bem feito, vai ter uma boa atuação, um bom resultado, tendo a indicação. Então o laser, a minha preocupação não é individual com essa tecnologia. É a mesma preocupação que eu tenho com os injetáveis, a mesma preocupação que eu tenho com as indicações de suplementação nutricional, hormonal e assim por diante, porque sabendo usar e sabendo para que serve, a gente consegue indicar. Mas quem não sabe e também não está interessado em saber, não merecia nem ter aquele paciente.
Nossa! Exato. Quem acha que pilotar uma Ferrari é igual pilotar um Fusca, vai se dar mal na vida e vai se dar mal com o investimento da Ferrari. Vai, porque a própria manutenção do equipamento depende do bom uso, né? E a manutenção da saúde do paciente depende também do bom manuseio do seu equipamento, da boa indicação, do bom tratamento e acompanhamento do paciente. Não é aquela coisa de faz hoje, vai embora e nunca mais te vejo. É importante saber agendar o retorno, importante saber conduzir essa conversa, essa conscientização com o paciente, que a gente fala de conscientização dos profissionais, conscientização dos colegas, até mostrar para colegas que não atuam com as tecnologias que a gente sabe atuar. Então faz o seu protocolo aqui, manda para mim, manda de volta, vamos fazer um acompanhamento em paralelo. Mas o próprio paciente também tem que ser colaborativo. Tem paciente que está feliz, satisfeito, pega e vai embora, só volta quando o problema está grave. Ou então, fala que está tudo bem, vai embora e não conta pra ninguém o que é que fez. Né? Eu já tive pacientes que foram lá num encontro social, nossa, você tá tão jovem, você tá tão bela, você tá tão assim, iluminada, o que aconteceu? Tô passando uns cremes ótimos. Só que uma pessoa que tava nesse evento, conversou, e estavam falando, nossa, eu encontrei com a fulana, ela tá tão bonita. Eu falei, sim, ela tava comigo semana passada. Por quê? A gente tava fazendo alguns procedimentos, associando protocolos ali, dentro da indicação e do que ela queria. Nossa, que sem vergonha. Ela disse que estava passando creminho. Então, mas aí que tá saber fazer. Ninguém percebeu que não era natural. E aí que é saber atuar em saúde. O belo é ser natural. Né? É importante a gente conseguir conduzir aquilo dentro da naturalidade ao invés de uma padronização ou então ficar enfiando o procedimento no paciente. Seja injetável, seja com tecnologia, seja suplementação, seja receita. Não precisa. O paciente precisa de um bom diagnóstico, de um bom acolhimento, de um carinho. E a gente precisa saber o que está fazendo. Responsáveis somos nós. Olha, respira fundo, que é muita informação. É dica de ouro a cada 1 milésimo de segundo. Eu vou precisar, e você também, por favor, começa a apertar aquele botão que vai voltando o vídeo toda hora. Terminou de assistir, volta pro mesmo vídeo. Terminou de assistir, volta pro mesmo vídeo. Porque, gente, é uma linha de raciocínio, uma intelectualidade e, ao mesmo tempo, é uma humanização e um direcionamento para o servir. Toda a construção dele vai para o objetivo do servir corretamente, da melhor forma, o outro. E é com isso que a gente entende o porquê você está aqui hoje. Se eu comecei com filantropia quando eu tinha 5 anos de idade, hoje é minha responsabilidade trazer essa conscientização para que meus alunos, colegas e companheiros possam também multiplicar esse meu ideal. E eu sei que muita gente quer, mas às vezes a gente precisa pegar na mão para ajudar a encontrar o caminho. Então, não só rebobinem aí para poder ver de novo, mas nos acompanhem, vamos conversar, podem me chamar, eu respondo. Às vezes eu demoro para responder porque eu esqueço, mas vamos conversar mais, vamos conduzir estudos, vamos falar sobre humanização, vamos falar sobre a associação dos protocolos e equipamentos com saúde, para que a gente possa continuar nessa evolução. Afinal de contas, o relógio só anda para frente e a gente também precisa. Sem mais, sem menos, apenas agradecer e presentear você. Esse aqui é o nosso Podcopo. Ele já é o nosso mascote aqui do podcast. Adorei. Muito chique. Vou tomar bastante café nas minhas aulas com esse copinho aqui, com muito carinho. E esperando nossos próximos encontros para a gente falar das experiências e também da Associação de Tecnologias e o que é que o pessoal tá achando disso tudo. Não se mostre tão disponível, porque a gente convida mesmo. Olha que eu venho. Nos chama para educação. Obrigada por vocês dois estarem aqui hoje, participando desse momento incrível, dessa história, desse ciclo de ciência que envolve tecnologia, cosmetologia, humanização e amor em nós e no outro. Servir, estudar, evoluir, constância, resultado, transformação. Eu falo que a gente só dá o que a gente tem pra gente. A gente precisa de amor próprio para ter amor para dar. Não vamos acabar, vamos continuar aqui, porque ele não para, gente. Vamos estudar, vamos cuidar da nossa cabecinha também, trabalhar demais e ficar exaurido, entrar em burnout. Daí chega a hora que as contas começam a chegar, você não vai querer tirar o pé do acelerador na hora de trabalhar. E se a gente tá mal,
a gente não vai entregar com qualidade para o nosso paciente. Então, se a gente tem carinho pelo próximo, a gente pensa na gente também. Ó, lei da semeadura, aquela lição de casa que eu sempre coloco aqui, e é uma lição de casa que eu só coloco porque eu gosto muito de você. E eu quero que você faça o bem para outras pessoas e o bem para você mesmo, frutificando, colocando a sementinha no outro, gerando uma nova semente em você e multiplicando transformações, porque a Medical Sun só se conecta com quem é extraordinário. Eu vejo vocês no próximo podcast, que com certeza vai ser tão inesquecível quanto esse. A gente não sabe nunca fazer menos, a gente sempre continua constante ou melhor. Então aguarde as cenas dos próximos capítulos. Isso aí, obrigado pessoal e até a próxima, a gente se vê em breve. Obrigada.